ninguém jamais imaginaria que Joaquim dos Anjos pudesse resolver aquele problema. Afinal, ele era apenas o zelador da oficina Andrade Motores, um homem de 67 anos que passava os dias esfregando o chão e limpando ferramentas, sempre em silêncio, sempre invisível. Localizada na pequena cidade de São Felipe do Norte, no interior do Maranhão, a oficina era conhecida por seus bons serviços e seus mecânicos orgulhosos. Naquela manhã abafada de terça-feira, tudo mudou. O responsável pela equipe técnica, Otávio Soares, um sujeito vaidoso, de fala alta e cheia de si, lançou uma aposta rindo alto, diante de um grupo de colegas. Um carro de luxo havia acabado de chegar, um Bentley novinho, com problema no motor que ninguém conseguia identificar. Otávio ergueu uma nota de R$1.000 e gritou: "Nem o velho da vassoura conserta isso." Minutos depois, o que aconteceu surpreendeu não só a equipe inteira, mas também a cidade. Joaquim não apenas consertou o motor, ele redesenhou parte do sistema, otimizando um conjunto que havia sido desenvolvido por engenheiros com diplomas estrangeiros e salários milionários. Quando o dono do carro chegou para buscá-lo, ficou paralisado ao ver quem havia feito o reparo. Observou Joaquim por um instante longo e disse, com a voz trêmula: "Meu Deus, é o senhor Joaquim dos Anjos?" Aquela frase foi o início de uma revelação que desmontou tudo o que os moradores de São Felipe achavam saber sobre o velho zelador. Joaquim, antes de se esconder sob a modéstia de uniforme gasto e de anos de silêncio, havia sido um dos maiores engenheiros mecânicos do país. Seus projetos revolucionaram o setor automotivo nos anos 80, mas uma traição o empurrou para o anonimato e para a solidão. Agora, tudo voltava à tona por causa de uma aposta maldosa. Naquela mesma manhã, às 6h45, Joaquim já havia terminado de limpar o chão da oficina. O concreto brilhava de tão limpo e todas as ferramentas estavam no lugar exato. Seus movimentos eram disciplinados, quase cerimoniais. Em seu macacão azul, claro, desgastado pelo tempo, havia apenas um bordado simples com seu primeiro nome. Logo em seguida, chegou Dona Relza Andrade, a dona da oficina e neta do fundador. Mulher firme, de cabelos grisalhos presos num coque prático, cumprimentou Joaquim como fazia há 7 anos. "Bom dia, Joaquim." "Bom dia, Dona Elza menos", respondeu ele, com seu tom contido. O dia prometia ser agitado. Havia diversos carros na fila, mas o mais aguardado era o Bentley do Sr. Augusto Figueira, um empresário influente da capital que ninguém conseguia atender. Ao ouvir o nome do cliente, Joaquim interrompeu seu trabalho por um breve segundo. Ninguém pareceu notar. Por volta das 7h30, os demais mecânicos começaram a chegar. O barulho do compressor de ar deu início ao ritmo costumeiro da oficina. Música sertaneja tocava em um rádio antigo, encostado num canto, e Otávio apareceu 15 minutos atrasado, como sempre, com seu ar de superioridade. "Ouvi dizer que o Bentley chega hoje. Parece desafio do jeito que eu gosto", disse, mexendo no celular e nem sequer olhando para Elza, enquanto os mecânicos trabalhavam e os clientes chegavam. Joaquim continuava com suas tarefas. Nenhum dos funcionários o notava, nem mesmo quando ele apanhava peças ou limpava as mesas de trabalho. Para eles, ele era parte do cenário, invisível. Até que às 11h47, o som grave de um motor distinto fez todos virarem o rosto. Um Bentley Continental GT, reluzente, entrou na oficina. O som do motor trazia um leve estalo, quase inaudível, mas perceptível a ouvidos treinados. Era esse o mistério que ninguém conseguia solucionar. Do banco do motorista desceu um senhor, alto, cabelos prateados e postura imponente. Augusto Figueira tinha a aparência de quem estava acostumado a ser ouvido e obedecido. Suas roupas caras e gestos contidos deixavam isso claro. Dona Elza o recebeu com cordialidade. "Seja bem-vindo, Andrade Motores, Sr. Figueira. Agradeço por me atenderem tão rápido. Já fui em 3 oficinas grandes em São Luís. Ninguém sabe o que é de errado", respondeu com um tom exausto. Otávio se apressou em estender a mão. Otávio Soares, chefe da equipe. "Já consertei muito carro de luxo. Pode deixar comigo." Figueira não escondeu o ceticismo. "Já ouvi isso em outros lugares." A seguir, Otávio pediu para ouvir o motor. Após alguns minutos, confirmou o problema. Um ruído metálico após cerca de 10 minutos de funcionamento, seguido por uma perda leve de potência. Nenhum scanner havia detectado falhas. Joaquim, ao fundo, esvaziava uma lixeira. Em silêncio, como sempre, durante toda a tarde, Otávio e os outros fizeram testes exaustivos. Verificaram velas, injetores, correia, sensores e nada. O
motor continuava, apresentando o mesmo problema. A frustração tomava conta de todos. Às 16 horas, Dona Elsa comentou: o cliente ligou 3 vezes. Está ficando impaciente, então diga a ele que boa engenharia exige tempo, respondeu Otávio, já irritado. Enquanto isso, Joaquim observava. Não se intrometia, mas acompanhava cada movimento, cada análise, como quem absorvia tudo e esperava o momento certo. E esse momento chegou quando Otávio, tomado pelo orgulho ferido, gritou em meio à oficina: já sei, aposto R$1000 que ninguém nesta cidade conserta esse carro até amanhã de manhã. Nem esse velho com a vassoura. O silêncio que se seguiu foi denso. Todos ouviram, inclusive Joaquim. Foi então que ele largou o esfregão no canto da parede, olhou calmamente para Elsa e para o cliente e disse: eu aceito a aposta. Todos se viraram, surpresos. Otávio riu alto, com desdém: o senhor está brincando, né? Vai desmontar o Bentley com a vassoura? Mas o cliente, cansado e sem alternativas, respondeu: depois de 3 oficinas, não custa tentar. Já vi demais para duvidar de qualquer... Elsa hesitou, preocupada. Joaquim, o senhor tem certeza disso? Ele apenas assentiu. Preciso da noite. E de trabalhar sozinho, por volta das 18 horas. Todos os funcionários da Andrade Motores já haviam encerrado seus turnos. As ferramentas estavam guardadas, os carros estacionados, e apenas uma luz seguia acesa. Aqui iluminava o espaço, onde o Bentley permanecia, com seu capô aberto. Joaquim, agora sem o uniforme azul, trajava uma camisa xadrez gasta e uma calça jeans simples. Movia-se com calma, mas precisão cirúrgica. Antes de iniciar, tomou um café preto da velha cafeteira da oficina e então puxou de seu bolso um pequeno caderno encardido, com páginas rabiscadas em tinta azul. Ali havia esquemas, cálculos, anotações minuciosas, tudo escrito com a letra firme de alguém que dominava completamente seu ofício. Era um tipo de diário técnico, invisível para os outros, mas repleto de genialidade. Vamos ver o que está te incomodando, meu velho amigo, sussurrou, acariciando a lataria do Bentley como se fosse um paciente. Desligou a bateria, desmontou parte do motor e durante horas inspecionou cada componente, um por um, sob o foco da lanterna presa à testa. Cada peça removida era limpa, examinada e disposta em ordem sobre um pano limpo, como instrumentos cirúrgicos. Ao contrário da agitação nervosa de Otávio horas antes, seus movimentos tinham harmonia. Às 2h17 da madrugada, enquanto observava uma peça próxima ao sistema de controle de válvulas, ele encontrou o culpado, uma microfissura quase invisível no atuador do comando de válvulas. A falha não gerava erro eletrônico, mas causava um atraso mecânico sutil o suficiente para ser imperceptível para os diagnósticos modernos. E devastador ao desempenho do motor, te encontrei menos, murmurou, com um sorriso discreto. Antes do Soul Nasser, Joaquim já havia fabricado uma peça substituta, usando materiais da própria oficina. O motor foi remontado com o mesmo cuidado com que havia sido desmontado. O chão continuava limpo, como se ninguém tivesse trabalhado ali. Às 6h30 da manhã, com o capô fechado, o Bentley ronronava em silêncio, sem ruído, sem falhas. Quando Dona Elsa chegou à oficina e escutou o som do motor, parou na porta, em choque. O senhor consertou, sim senhora. Ela se aproximou, incrédula. Como? Joaquim apontou para a bancada, onde repousava a peça defeituosa. Fissura no atuador do comando? Só dá para perceber com luz direta e muito conhecimento de engenharia. Ela levou a mão à boca, surpresa. O senhor, como sabia disso? Ele não respondeu. Apenas limpou as mãos com um pano limpo e voltou a organizar as ferramentas, como se fosse mais um dia qualquer. Logo depois, Daniel, o mecânico mais jovem, entrou sonolento, com um copo de café. Ao ver o carro funcionando perfeitamente, arregalou os olhos. O senhor consertou mesmo? Isso é impossível. Joaquim apenas assentiu e foi buscar o esfregão. Quando Otávio chegou, minutos depois, parou de imediato ao ouvir o ronco suave do Bento. Aproximou-se franzindo a testa. O que está acontecendo aqui? Daniel, animado, não se conteve. O seu Joaquim resolveu tudo. O motor está perfeito. Otávio ficou rubro de raiva. Isso é impossível, deve ter dado sorte. Deve ter só religado. Que eu já tinha arrumado. Mas ao se aproximar e ouvir com atenção, ele percebeu. O som, irregular, havia desaparecido. O carro estava perfeito. Naquele instante, a oficina inteira já sabia. O velho zelador havia feito o que nenhum mecânico conseguiu. E em apenas uma noite, às 8 em ponto, o empresário Augusto Figueira chegou. Viu os rostos surpresos, escutou o motor ligado e se aproximou com pressa. Resolveram? Dona Elsa respondeu. O senhor pode escutar por si mesmo. Ele se inclinou, atento. O som do motor era puro, limpo. Após alguns segundos voltou o olhar para Elsa.
Quem conseguiu? Ela apontou discretamente para o canto da oficina, onde Joaquim voltava a esfregar o chão. Figueira estreitou os olhos. Ele? Não pode ser. Deu alguns passos e chamou. Senhor. Joaquim! É isso. O velho parou e se virou. Figueira o observou longamente. Espera aí. O senhor é Joaquim dos Anjos? Não. O senhor é... Não é possível. O senhor é Joaquim dos Anjos, da antiga Tavares Engenharia? O criador do sistema Horizon? Todos os presentes se entreolharam. Confusos, Joaquim baixou os olhos. Já fui. Há muito tempo. A revelação caiu como uma bomba. Aquele homem, que durante 7 anos limpava a oficina, havia sido um dos mais respeitados engenheiros automotivos. Dupes, um gênio que desapareceu após uma enorme fraude de patente cometida contra ele. Otávio, em silêncio, engoliu seco. Figueira estendeu a mão. O senhor salvou meu carro. Mas mais do que isso, me trouxe de volta o respeito por algo que achei que havia se perdido. Meu muito obrigado. Joaquim apertou a mão do cliente, com humildade. Foi um prazer, senhor. Naquela manhã, a oficina Andrade Motores não era mais a mesma. Os funcionários que sempre ignoraram Joaquim agora o observavam com um misto de curiosidade, respeito e vergonha. O homem invisível havia se tornado o centro de tudo. Otávio, ainda tentando engolir o orgulho ferido, próximo Silentiment, encarou Joaquim com expressão difícil de decifrar. Olha, sobre ontem, eu exagerei. Fui arrogante, mas o senhor venceu a aposta. O motor tá perfeito. Aqui estão seus R$1.000. Joaquim pegou o envelope sem ostentar nenhum. Tipo do triunfo. Otávio hesitou por um instante, depois disse, quase num sussurro. O senhor me fez perceber que ainda tenho muito para aprender. Joaquim Apina assentiu, voltando ao trabalho como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Dona Elza, ao notar a comoção que ainda pairava sobre a oficina, se aproximou. Joaquim, eu sei que o senhor gosta da sua rotina, mas precisamos conversar. Tem muito mais que o senhor pode fazer aqui. Se quiser, ele a encarou com serenidade. Eu estou bem onde estou, e se, além de limpar, o senhor ensinasse. Tesala.com. Um meio sorriso. Alguns aqui estão precisando. Joaquim pensou por um momento. Talvez, se alguém quiser aprender, posso ensinar. Na semana seguinte, uma pequena placa foi fixada na parede do fundo da oficina. Consultor técnico. Joaquim dos Anjos. A mesa onde antes ficavam panos e baldes agora guardava cadernos técnicos, ferramentas específicas e diagramas que ninguém ali tinha coragem de questionar. Daniel, o mais jovem, foi o primeiro a se aproximar. Senhor Joaquim, será que o senhor pode me explicar como detectou aquela microfissura? Joaquim sorriu levemente. Claro, rapaz, mas vai ter que ouvir com paciência. Vou começar do básico. As manhãs passaram a ser diferentes. Antes mesmo de o expediente começar, Joaquim já explicava para um grupo de interessados os princípios de diagnóstico avançado. A oficina ganhou novo fôlego. O trabalho se tornou mais rápido, mais eficiente. Clientes começaram a chegar de cidades vizinhas, querendo ser atendidos na oficina do engenheiro que virou lenda. Um dia, enquanto explicava para Daniel a diferença entre um ruído mecânico e um problema eletrônico, Joaquim foi surpreendido por uma visita inesperada. Um carro escuro estacionou diante da oficina. Dele desceu um senhor bem vestido, com passos lentos, mas firmes. Era Geraldo Mendes, diretor da montadora Gauss, uma das maiores do país. Havia lido sobre o engenheiro desaparecido em um jornal regional. Vim fazer uma proposta, menos disse. Elder, queremos que o senhor lidere um projeto de modernização de motores híbridos. O senhor terá toda a equipe, orçamento e liberdade que precisar. Basta dizer sim. Joaquim não respondeu de imediato. Encarou os rostos ao seu redor. Daniel, Elza, até mesmo Otávio, que agora escutava suas aulas com atenção genuína. Agradeço, disse ele, com firmeza, mas não estou interessado em voltar ao topo. Hoje prefiro ficar aqui, onde posso ensinar, viver em paz e ajudar de verdade. Geraldo assentiu, compreendendo às vezes a grandeza não está em subir de novo, mas em escolher onde permanecer. Meses se passaram. A oficina prosperava. Joaquim continuava limpando, ensinando e, ocasionalmente, resolvendo enigmas que desafiaram os mais experientes. A comunidade o tratava com reverência discreta, não como herói, mas como mestre. O respeito era silencioso, como ele sempre foi. Em um sábado qualquer, Daniel chegou mais cedo e viu Joaquim parado diante da oficina, observando o nascer do sol sobre os carros estacionados. O senhor está bem? Estou, respondeu ele, só pensando em como a vida às vezes esconde a gente, até que a gente aceite ser visto de novo. Daniel ficou em silêncio, respeitando aquele momento. E então, Joaquim acrescentou, mas sabe o que mais aprendi depois do tudo? O qual? Que conhecimento só vale alguma coisa quando é compartilhado. E naquele instante, não havia mais dúvidas. O homem que um dia fora um gigante da engenharia, e depois um zelador silencioso, havia reencontrado seu lugar no mundo. Não no topo de uma corporação, mas no coração de uma
uma pequena oficina, onde vidas mudavam uma a uma, ele era, enfim, visto